Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Meu convidado hoje é Daniel Saraiva, consultor em segurança. Ele vai tratar de um assunto que é do interesse de todos nós. Segurança pública é o tema da nossa entrevista, uma pauta nacional que desafia estados e municípios. Portanto, eu agradeço antecipadamente ao professor Daniel Saraiva e a pergunta que se coloca inicialmente o que faz, por exemplo, acontecer tantos investimentos do ponto de vista do governo federal, dos governos estaduais, tanto, mas não na medida necessária, né? E a gente ainda continua a viver uma situação de insegurança geral no país. A gente está vendo aí o estado do Rio de Janeiro, se a gente for focar mais precisamente alguns estados onde a violência se coloca. Alagoas já passou por momentos terríveis também. Agora, registra atualmente dados da própria segurança pública, 4 homicídios por dia, somente nesse período que não terminou o ano ainda, a gente tem aí mais de 1.000 assassinatos. Como entender uma segurança pública que dê resposta a essa situação? Obrigada. Eu agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui. Mas o grande problema da segurança é que todo mundo trata a segurança como uma coisa isolada, né? Uhum. Segurança, ela não é, nunca foi, nunca será um ato isolado. Ela tem que estar inserida num compêndio público geral, porque não adianta de nada você investir em viatura, investir em inteligência, em todas essas coisas, se você não tiver toda uma estrutura social por trás, né? Se você não dá cultura, se você não dá saneamento para o povo, se você não dá educação principalmente, então você não tem como atingir índices duradouros de segurança. Eu até costumo brincar, tem muita solução miojo, né? Aquela solução como que você... assim? Solução miojo é quando você, em 3 minutos, está com muita fome, está com pouco tempo, né? Mas precisa matar aquela fome. Você vai, pega aquele miojo, que são 3 cores com os mesmos sabores, joga dentro do negócio, então em 3 minutos você já está com a comida pronta. Você vai comer. Só que ela vai matar sua fome por um tempo muito curto e vai lhe dar problema instantaneamente e vai lhe dar problema de saúde, pela quantidade de sódio, pela quantidade de todo aquele problema que a gente já conhece. Então, solução miojo de segurança, ela pode existir num caráter emergencial, mas ela precisa de medidas que sejam lentas e de médio e longo prazo. Não adianta você estar... contínuas, né? Contínuas, o governo não pode anular uma experiência boa desenvolvida por um governo anterior. Jamais. Né? Inclusive, a gente precisa começar a tratar como planos de governo. Não, Estado. Não de governabilidade naquele plano de mandato. A gente tem que pensar no Estado em si. Não um plano de governo, um plano de Estado, para que você tenha uma aplicação geral, sem tantas mudanças por interesse próprio de alguns gestores, né? Que também não vem ao caso, mas se a gente não fizer uma estruturação de o Estado ocupar onde a violência acontece, o Estado precisa dar a solução de segurança, mas ele precisa mostrar que o Estado está ali, né? Com iluminação, urbanização, cultura, com esporte, lazer, educação, saneamento básico. Então, nunca vai funcionar você ter solução de segurança pensando só em segurança. Isoladamente. Não funciona. O mundo mostra que não funciona. Né? Pois é, a gente está em ano eleitoral, né, a menos de um mês das eleições, e é um tema recorrente, porque está entre os principais. Quando a população é ouvida, ela diz que quer melhorias na educação, na saúde e na segurança. E aí eu pergunto, em que pé está, por exemplo, a criação do Sistema Único de Segurança Pública, que já, na forma de uma PEC, já foi colocada para o Congresso, mas não aprova e fica... Qual é o entendimento que pessoas como o senhor, por exemplo, têm da aplicação de um sistema de segurança pública, nacional de segurança pública? Eu gosto da ideia, mas a ideia, você pode até amá-la, mas você precisa estudar a real aplicabilidade dessa ideia, né? Fala-se muito em unificação de polícia. Como eu estava falando nos bastidores, eu gostaria muito que o Brasil tivesse apenas 3 polícias. A Polícia Federal, a Polícia Estadual e a Polícia Municipal. Né? Porque, vou dizer só que a quantidade de polícia que a gente tem. Tem Polícia Militar,
A gente tem Polícia Ostensiva. Civil, né? Polícia Civil, a gente tem Polícia Federal, a gente tem Polícia Rodoviária Federal, nós temos Polícia Portuária, nós temos guardas municipais, temos Polícia do Senado, Polícia da Câmara, então começa a surgir vários tipos de polícia. Eu acho que todas as funções exigem ter que ser ocupada, lógico, mas poderíamos ter três polícias apenas. Ela federal, estadual e ela municipal. Como nos países desenvolvidos, né, em grande parte. Pois é, eu até, quando a gente sempre esbarra nessa coisa do país desenvolvido, se a gente pegar o sistema que está aqui botando no país desenvolvido, ele também vai funcionar. Porque a cultura e a educação das pessoas, ela se adapta muito bem a qualquer nível de polícia que você colocar lá. Se a gente pegar o sistema... A evolução, não é? Se você pegar a polícia militar daqui e colocar ela nos Estados Unidos e Israel, ela vai funcionar, porque existe um compêndio de coisas estatais que funcionam. E é isso que dá suporte a uma polícia. Sustentação. Né? Essa sustentação, a ideia de segurança. é porque precisa muita política por trás da polícia. A gente sempre imagina que é só o policial, a viatura e a arma que está na cintura dele. Isso não tem nada a ver com polícia, né? Eu como gosto de estudar o tema, isso não tem nada a ver com polícia. Quando a polícia dá um tiro, já é um sinal de erro. Porque, de um fracasso na... porque o tiro ele é o último dos recursos. Então, hoje, se eu pudesse fazer um investimento, eu investiria maciçamente em inteligência. Né? Investiria maciçamente na motivação do meu policial. A gente conversava há pouco, Alfredo Gaspar de Mendonça, quando entrou, e você encontrava um policial, ele chamava de meu líder maior. Né? Então, eu vi uma tropa motivada, unida, integrada, né? A gente vê, hoje a gente ainda tem os ecos dali, o Coronel Lima Júnior faz vai muito bem à frente da Secretaria de Segurança, o comando da polícia também tem uma integração muito boa, mas ecos de uma medida forte feita lá por Alfredo Gaspar de Mendonça. Plantada, né? Então, plano de Estado, uma coisa que vai para frente. E essa integração, ela é política, e eu lembro que ele falava, a minha tropa, ela precisa estar motivada, ela precisa acreditar, ela precisa ter o ideal em buscar aquele conforto para a sociedade, até porque eles fazem parte dessa sociedade, né? O policial, poucas pessoas sabem, mas ele tem mulher, filho em casa, tem pai e tem mãe. E cuida da nossa segurança. E cuida da nossa segurança. Poucas pessoas, eu quando vejo, e meu filho está do meu lado, quando nós vemos um policial, eu faço questão de que meu filho diga para ele, muito obrigado pelo seu serviço, bom dia, se você está precisando de alguma coisa, ou se eu sou apaixonado pelaquela ronda do bairro. Aquilo ali, como que o senhor maravilha. É humanizar o papel da polícia, garantindo uma segurança. É assim que eu me sinto quando eu vejo esses policiais. Eu fico muito feliz quando eu vejo, até porque não são todos policiais. Às vezes é um policial e 2 civis. Eu acho que é a sociedade participando da segurança pública. Exatamente. Né? Mas isso é uma ideia brilhante. Isso já foi praticado em Israel, já foi praticado nos Estados Unidos, em Londres também, quando eles tiveram um problema de terrorismo. O próprio cidadão ele quer participar. Você vai nos condados dos Estados Unidos, onde a força dos bombeiros ela é 50% civil e 50% bombeiro mesmo de carreira. Eles organizam ali plantões, ou seja, é a sociedade fazendo parte da segurança. Eu mesmo, eu acho essa ideia fantástica. Eu acho isso. E onde ela foi aplicada, o resultado é estarrecedor. Porque, por exemplo, nos lugares que eu vejo que tem muito, por exemplo, Pajuçara, Jaraguá, Ponta Verde, Jatiuca, Mangabeiras ali, o Corredor Vera Arruda, né, que era alvo de... Acabou, a violência ali, ela quase não se vê pífia, ocorrência. Né? Ela hoje ficou pífia. Que é isso? E quando acontece, imediatamente solução rápida, imediata, o contato está ali perto. Que vem pela moto, que vem pela bicicleta, que vem a pé. E ele tem ali um contato rápido, o policial chega e dá uma boa assistência, eles são muito bem treinados, são educados. Por quê? Ele tem um treinamento militar de um ali, mas tem 2 cidadãos que eles em outro momento já puderam ter sido vítimas. Eles sabem o que a pessoa precisa ouvir, que ela quer ouvir. Eu acho aquela ideia fantástica, uma das melhores. Poderia ser ampliada. Ela podia ser ampliada, institucionalizada, divulgada mais e valorizada. Né? Eu fico triste quando eu vejo alguns militares dizendo, mas eles não estão exercendo a função, isso é a função da polícia. Eu digo, meu amigo, pare de pensar nesses meandros legais e pense no resultado que a população está tendo. E a população
A população aprova e pode colaborar, né? Empresários, por exemplo, o pessoal está na rua, pode auxiliar oferecendo instalações sanitárias, lógico. Lanches para eles, água, enfim, a população tem que colaborar nesse sentido. A minha câmera é essa aqui. Exatamente. Comece, primeira coisa, quando você vir um policial, primeira coisa, um bom dia, agradeça pelo serviço que ele está fazendo. Isso motiva, vai dar energia para aquele policial trabalhar. Eu mesmo gosto muito de ser encontrado na televisão. Te vi na televisão, que dica legal, né? Ou quando eu vejo um ex-aluno meu, professor, aquela manobra que você ensinou me ajudou no socorro de uma vítima. Quando ocorre de um policial não cumprir a sua função, ele desviar da sua atenção, não é a maioria, né? Não é a maioria dúvida. E deve ser exemplarmente, não é, combatida essas práticas que não condizem com o juramento que se faz quando se atua numa polícia, né? A base maior de uma boa polícia é uma excelente corregedoria, né? Que vai dar força, que vai dar moral àquele policial, para que quando você olhe e saiba que aquele homem que está na rua, ele está sendo fiscalizado e ele é pessoa honesta como se imagina e se espera que seja, é uma boa corregedoria. Os maus elementos, eles precisam ser eliminados, talvez até com mais veemência do que o bandido que é pego na rua, né? O mau policial, ele deve ser eliminado da sociedade, ele deve estar trancafiado nos calabouços da justiça mesmo, porque a pessoa que recebe treinamento e é imbuído de uma função e faz exatamente o oposto dela, esse aí tem que ser execrado da sociedade. Esse aí, para mim, soa pior do que aquele menor favelado que se envolveu, não teve oportunidade alguma. Então, a pessoa que tem oportunidade e se mete no erro, esse aí, eu não tenho respeito algum. Sou a favor de maior potência nas corregedorias policiais. É isso que deixa uma polícia forte mesmo. E como se fala, como eu vou voltar na pergunta anterior, professor, tanto em unificação das polícias e não se consegue unificar a atuação. Pelo menos não se verifica isso, por exemplo, o senhor falou no início da entrevista, a polícia em nível A, B, C, D, não há unificação também salarial, isso é um componente que dificulta de fato, essa unificação? Desestimula muito, né? Você saber que está fazendo um trabalho idêntico ao do companheiro e está recebendo um terço daquele trabalho. Então, essa discrepância, ela de fato desmotiva em qualquer categoria, do jornalismo ao policial. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que devia ser combatida. Mas, se a gente imagina uma cena de crime, a gente pode fazer aqui uma pequena brincadeira, vamos lá. O cara está andando na rua e ele é assaltado, né? Então, vem um policial militar, leva esse cidadão para uma delegacia, a delegacia dispensa o policial militar e começa dali a investigação. Ele vai mandar alguém para lá. Opa, mas o policial militar não já esteve naquele mesmo local? Né? Aí eu vejo, eu sou atendido por um guarda municipal, acabei de sofrer um ato de violência, né? Me subtraíram alguma coisa. Aí o guarda municipal, não, eu vou precisar levar na polícia militar, da polícia militar você vai para a polícia civil, de lá vai ter um inquérito, você vai ter que voltar. Então, por quê? O que vai dar dessa? Por que essa burocracia? Quem é o principal interessado na qualidade do Estado? É o cidadão. Quem é o nosso cliente? Quem é o cliente? Eu sou o cidadão. Eu quero que o meu TCO seja feito por qualquer pessoa que tenha condição de fazê-lo. Eu quero ser atendido por uma autoridade policial e saber que dali eu estou tranquilo, que as medidas serão tomadas a partir dali. Então, se eu tenho uma polícia que investiga, uma que faz a preventiva, outra que não pode cuidar disso aqui, porque isso aqui é assunto estadual, isso aqui é só municipal. Não pode. Então, essas diferenças, eu acho que do mesmo jeito que o cidadão comum pode prender qualquer um que esteja cometendo crime, eu acho que a polícia que deve ter uma abrangência muito maior. Eu acho que primeiro era acabar com esse nome guarda municipal, né? Que nome pejorativo. Eu acho um nome que diminui, reduz a ação do guarda. Se você chega para um policial do batalhão de trânsito, chama ele de seu guarda, ele até fez, guarda não, sou policial militar. E é porque ele não é guarda, ele guarda a nossa vida, uma coisa muito mais abrangente, mas eu não vou chamá-lo daquilo. Ele é um policial, um agente de polícia, né? Aí eu chamo guarda municipal, né? Eu já diminuo bastante. O guarda municipal que não tem porte de arma, que não recebe treinamentos intensivos como os demais policiais, e até numa questão hierárquica ele se diminui perante um policial militar.
Isso devia acabar, né? Isso deviam ser polícia municipal, com atribuições de óticas municipais. No âmbito do município. Não é? Apenas com as suas limitações entre municípios de atuação. Meramente isso, do mesmo jeito que o policial tem a sua limitação nas divisas de Estado. E como policial federal tem a sua nas fronteiras entre países. E ser só essa a diferença entre eles, né? E o acesso que o equipamento policial federal tenha, o municipal teria, o estadual teria, inclusive que eles se conversassem, os treinamentos fossem mais homogêneos, a mesma linguagem, né? E acabasse com essa coisa, não, um prende e o outro investiga, não. E ainda cria uma distorção, não é, de classificar determinada área policial como área de elite. E o restante, de elite, eu digo até por conta do nível salarial, né? Do nível salarial, atuando muitas vezes na mesma linha. Eu né? até acredito que a Polícia Federal ganhasse 10% a 15% a mais do que a Polícia Estadual, que ganhasse um pouco mais do que... Mas que não houvesse essas discrepâncias, né? Como também que não haja discrepância entre um delegado de Polícia Civil e um agente, né? Que me parece sair de 15 para 5. Então, você ganha 3 vezes mais do que alguém... Eu acho isso muito complicado, onde o risco é mensurável até, né? Até assim, porque está na linha de frente, e quem está na linha de frente... Não é? Quem está mais no combate. Eu acho que a valorização salarial é interessante, mas muito mais interessante ainda é o treinamento, o investimento público nesse policial. E a participação pública, né? Eu quando vou ali na praia, vou correr, ou caminhar com meus filhos, eu sempre levo uma coisa a mais, que quando eu vejo... aquela guarda da ronda do bairro, eu sinto um grande prazer em pagar uma água de coco, alguma coisa que traga ele mais, que ele se sinta abraçado pela sociedade, que eu acho que nada mais bonito do que a sociedade abraçá-lo. Perfeito. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o consultor em segurança Daniel Saraiva, ele que nos fala sobre uma pauta nacional que desafia estados e municípios, que é a segurança pública. E aí a gente está trazendo a questão para o estado de Alagoas, né? No ano de eleições em que o tema segurança pública sempre está presente nos debates, né? Nas plataformas de governo, enfim. Eu pergunto em relação ao efetivo, não é, de policiais aqui no estado de Alagoas, tanto do ponto de vista da Polícia Militar como da Polícia Civil. Está muito aquém do ideal, professor? Muito aquém. Você tem ideia, o meu pai ele foi comandante da polícia, eu tenho muito orgulho, né? Meu pai é policial militar, coronel de Polícia Militar, João Evaristo. Ele foi comandante na época acho que em 96, 95, e ele tinha 6.500 homens. Não, ele tinha, acho que tinha quase 8 mil homens para um estado que tinha 500 mil habitantes. Hoje nós temos mais de 2 milhões, né? No estado todo, e o nosso contingente parece que chega hoje a 9 mil, alguma coisa desse tipo. Então, é uma regra de 3, né? Você está aqui do lado. Falta planejamento, por exemplo, para inclusive identificar policiais que estão em processo de aposentadoria. A gente sabe que a tropa tem um contingente já com idade para aposentadoria. Tem a questão também do desvio das funções, que não estão ostensivamente na ponta do sistema. Quando o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça assumiu no comando do Renan Filho, a primeira medida de segurança foi tirar todo mundo de gabinete. Né? Então isso já deu uma recheada muito boa na E me parece que esse governo já deu um shift para mais 3 mil ou 4 mil homens, né? Então,
está acontecendo, né? Agora, o problema é que a gente vem de outras épocas onde não houve concurso público para policial. E a gente hoje sofre muito isso, né? E Os dados do governo falam em 12 mil necessários para atingir o equilíbrio. O né? equilíbrio, exatamente. Se for olhar exatamente a conta que faz em relação à época da década de 90, onde você tinha um estado bem mais seguro, né? Por ter um efetivo mais compatível com a população. O mesmo ocorre com a Polícia Civil, né? A Polícia Civil é que é um problema mais sério, mais né? sério. Porque o perfil do policial civil é do concurseiro, né? Ele passa naquele concurso, fica ali um tempo, mas ele não parou de estudar para outros e ele passa em outro concurso e abandona a carreira de policial civil. No último concurso, acho que no 2012, no penúltimo concurso, foram 600 vagas, onde com 2 anos só tinham 180 ocupadas, porque elas tinham sido ocupadas e foram abandonadas por essa migração para outros, a aprovação de outros concursos. A gente tem um problema que a gente não tem como resolver, e eu discuto isso muito nas nossas conversas, que é o concurso público. O concurso público é o único método que você tem para botar alguém para ser servidor público, não tem jeito. Mas ele não é o melhor. Ele não é, ele não é a melhor forma de acesso. Não, jamais. Por quê? Ela analisa apenas uma das palavras que eu falo chave, né? Chave, que é o CHAVE. O C é o conhecimento. O concurso ele está ligado a conhecimento. Está ligado a conhecimento. Então, unicamente. Na primeira etapa ele já elimina, ele já passa uma foice, ele come ali outros talentos, que seriam a habilidade, a atitude, o valor e a ética, né? Porque o concurso ele não mede ética. Conhecimento não tem nada a ver com ética. Conhecimento não tem nada a ver com ética, não tem nada a ver com aptidão, não tem nada a ver com habilidade, não tem nada a ver com valor. Porque quando você bota alguém que só está procurando aquela famigerada estabilidade, a remuneração. Esse cara não tem como dar o troco à sociedade, é impossível. Pode ser que no processo de academia ele se motive e se torne um bom policial. Mas em princípio Mas não quer dizer, porque você é concursado, que você é um bom policial. Longe disso. Eu tenho uma academia de formação de vigilantes, onde eu tenho vigilantes que desempenhariam o papel de policial com muito mais valor, muito mais habilidade. Mas como ele tem uma limitação de conhecimento, que também é culpa do Estado. É uma deficiência na educação formal básica, na educação básica. Né? Então, eu elimino aí pessoas que seriam brilhantemente melhor aproveitadas pelo Estado para ser policiais. Mas, infelizmente, eu apresento uma problemática onde eu não tenho como dar solução. A única solução seria você ter contrato de trabalho onde um candidato entrasse, passasse 1 ou 2 anos numa academia privada e depois levasse um certificado para o Estado e disse, olha, estou aqui com o meu currículo, analise e veja se você me contrata. Porque é assim no mundo. O mundo é assim. Né? O Brasil que tem concurso público formal dessa forma. Qual é a importância do papel da Polícia Civil na segurança pública? Porque, em geral, as pessoas só visualizam a Polícia Militar nesse contexto, que atua ostensivamente, né, no embate nas ruas. A polícia ela é uma polícia judiciária que auxilia o poder judiciário. Uma das minhas ideias é que ela deixasse de ser polícia e ela fosse membro do Tribunal de Justiça, porque faz muito mais sentido, né? Porque ela está fazendo investigação para irrigar um processo jurídico. E porque ela inquérito, não é? Porque ela está separada daqui, então. Se o Ministério Público, ele por mais que seja separado, ele é entranhado aos meandros judiciários, né? É uma carreira jurídica. Vamos transformar primeiro esses investigadores em carreira política. Porque a parte policial, ela é uma polícia investigativa. Quem é polícia de rua é polícia militar. Deu para que se tenha pegado. Então, a Polícia Civil, ela é uma polícia meramente investigativa, né? Que não diminui o seu valor, lógico. Sem uma boa investigação, você não tem um processo jurídico bem fundamentado, né? Então, essa é a função. Por exemplo, a Polícia Civil tem algumas tropas de elite da Polícia Civil. Para mim, não faz sentido, né? Se ela precisa fazer uma invasão, ela contate com a parte efetiva, que é de polícia militar. Então, essas velhas guerras geram uma briga entre eles, né? Um não se dá muito bem com o outro. TCO, por exemplo. Né? Quem pode fazer o TCO? Por que o policial militar não pode fazer o TCO? Ah, não, é uma incumbência própria do Polícia Civil. Tá joia. Mas e o cidadão?
Ele vai saber disso, ele é obrigado a saber desse detalhe, ou ele precisa ser atendido Pelo Estado. Pelo Estado. Né? Por isso que eu acho que não faz muito sentido você ter toda essa coisa. Eu acho que uma polícia unificada, ela é até mais forte. Ela é até mais forte. Aí a gente escuta algumas bobagens. Ah, mas eu não quero vestir uma farda. Eu falo, poxa, cara, você está se apegando a isso? Que Essa vaidade? Mas demais. Eu mesmo não me vejo tendo que estar fazendo barba. Eu também não sei se preciso fazer barba. Se posso uma polícia unificada, onde tenha uma delegacia ostensiva, outra delegacia de investigação, e eles também façam uma dança de cadeiras na carreira para poder cada um conhecer, como nas grandes empresas, todo mundo passa por todos os setores, né? Podia ser uma coisa assim. Mas aí, às vezes, a polícia fica com algumas vaidades, né? Algumas vaidades de, até aqui, a polícia militar, daqui para frente, essas trocas de ônibus, né? Se você quer chegar num lugar, esses baldeamentos, né? Essas conexões, só atrasam a viagem. Você prefere fazer um voo direto ou fazer conexões? Né? Então, o crime, ele tem essa feição de acontecer e ter várias conexões para você chegar no destino, que nem sempre... São todas conexões que, no mínimo, algumas bagagens extraviam. Pois é. Então, eu acho que a gente perde muito com isso. Como o senhor vê o fato, são dados oficiais de cidades pela ordem, não é? Maceió, Arapiraca e Rio Largo, sempre estarem no topo dos indicadores de violência e da criminalidade aqui no estado? Primeiramente pela densidade demográfica, né? A densidade demográfica é um dos fatores que mais aumentam os fatores de segurança, de violência, né? Inexoravelmente. Cidades com uma população mais espalhada... É menor, mas é uma cidade dormitório. Mas é contígua, né? Ela é colada à capital. Né? Então, ela faz parte até de uma grande região metropolitana. Região metropolitana. E tem acontecido um fenômeno muito interessante em Alagoas. O Estado tem dado uma pressão em algumas áreas e a tendência é que os criminosos migrem para outras. E eles vão migrando, vão migrando. Você pode ver que os dados de Santos Dumont, Conjunto Santos Dumont, de Graciliano Ramos, Cidade Universitária, Benedito Benzer, eles aumentaram catastroficamente. Sim. Por quê? Por causa das ações públicas baixas. E estão certos. Continuar aqui, mas sair e o crime vai migrando. E o crime vai migrando, até chegar num lugar que eu acho que ele nunca acaba. A história mostra que ele nunca diminui. A ação do Estado é que vai minimizar. O crime só acontece onde o Estado não está presente. Exceto aqueles crimes inevitáveis, são os crimes passionais, crime de vingança, coisas desse tipo, que não tem quem evite. Mas esse crime corriqueiro da violência contra o cidadão comum, ele é resolvido com a presença do Estado mesmo. Mas a gente está indo bem. A gente não está com dados aceitáveis ainda, mas a gente está num escalonamento muito interessante. Já a realidade hoje não se compara a um outro período recente que tivemos. Bem recente, não se compara mesmo. Até a motivação dos policiais ela é outra, né? Houve reajuste salarial nas duas categorias de polícia. O Estado saneou parte da sua... Apagou um bom incêndio. Né? Não estamos no ambiente ideal, mas estamos caminhando para algo bem aceitável. Uma outra questão, professor, é as condições de enfrentamento, né, que a polícia ostensiva no Brasil tem para enfrentar, digamos, o crime. Né? As armas, começam pelas armas. Né? A competitividade aí coloca os criminosos, as facções, de uma forma bem mais organizada, bem mais aparelhada. Como resolver essa situação? O senhor falava no início sobre essa divisão, polícia rodoviária, polícia costeira, polícia... Enfim, e a gente não impede que as armas sejam, né, o tráfico aconteça e cheguem as armas para os bandidos. Exatamente. Né? E deixando o Estado, né, nessa situação. Em 2003, nós tivemos um plebiscito tratando para desarmar ou não a população. A população votou para não desarmar. Mesmo assim, a 10.826, que é a lei do foi chamada de desarmamento, em contrarrazão ao que foi dado ao plebiscito. Né? E esse processo, a Polícia Federal começou a cadastrar armas, né? Cadastrar todas as armas da situação. Só que muitas pessoas não quiseram cadastrar, ou haviam perdido, e o crime que acontece em Alagoas, uma boa parte, eu acredito que 70% a 80% é cometido com revólver, arma que não
não é das mais elaboradas, né? A gente não sofre em Alagoas o que o Rio sofre. A gente não sofre isso aí, mas começam a acontecer alguns fenômenos parecidos com o Rio. Então, em alguns momentos já foram encontrados fuzis de favela, armas semiautomáticas, né? Mas a população, ela foi forçada a se desarmar. Né? Ela foi forçada a se desarmar. Mas é com arma que a gente vai combater a criminalidade e a violência? O cidadão se armando, professor? Não. Isso é papel do Estado, de garantir a normalidade do funcionamento da sociedade. Exato, eu concordo plenamente. Eu acho que a função é do Estado. Mas eu vou fazer uma pergunta pessoal. A senhora tem plano de saúde? Tenho. Tem. Mas por que não confia no Estado para prover sua saúde? A escola dos seus filhos foram públicas ou foram particulares? Foram particulares. Eu fui pública. A minha vida escolar foi toda meus pais também. Pois é. Mas onde o Estado não consegue exercer sua função com excelência, a iniciativa vai privar. Sabe por que eu acredito que o cidadão deva estar armado? Porque ele é o primeiro contato com o crime. O Estado não está ali, está acontecendo. Agora, num local onde o Estado consegue fazer com excelência... O cidadão não está preparado para... Mas ele não vai ser obrigado. É só quem quer. Se a senhora não quer, não compra. É muito simples essa conta. Mas aquele cidadão que mora num sítio... A gente vê nos Estados Unidos a relação do país com a arma, com o belicismo, e isso não acaba com as loucuras que a gente tem assistido. Mas a gente pode fazer as contas das loucuras que tem assistido em relação à não violência que existe nos estados que são armados. Essa conta ninguém tem coragem de fazer. Entendeu? Quantas casas deixaram de ser assaltadas pela certeza que o bandido tem, que o dono tem uma arma e ele sabe usá-la. Quando eu falo que o cidadão tem direito e deve entender bem esse direito de estar armado, é no quesito que ele esteja facultado, se ele quiser ter a arma em casa, ele tem o direito de proteger sua família. Isso é um direito básico. No Brasil, uma confusão de vizinhos, o cidadão tendo uma arma em casa... vai gerar bem mais mortes. Eu acredito que dados irrigam melhor, né? Quantos crimes existem com armas registradas no Brasil? No Brasil não precisa registrar arma para se ter arma. A maioria é clandestina. Aí é clandestina. Eu não estou falando com clandestina, aí é bandido. Aí é bandido. Não, mas tem pessoas que... De bem, não. De bem, não. Primeiro, falando para você que está me ouvindo, se você tem uma arma irregular... em casa, nunca abra a sua boca para dizer que você é de bem, porque você é bandido. Você está incorrendo num crime, que é posse de arma não registrada. Está lá o artigo 12º da Lei 10.026. Ter, portar, reter, armazenar, ceder, emprestar. São 26 verbos. Se você incorre nesse, porque o brasileiro, ele abre, eu sou cidadão de bem, o cara é meu amigo. Você está rotando muito aí que é cidadão de bem, mas se a gente for olhar nesse quesito aí, se você tem uma arma irregular em casa, você não é cidadão de bem. Você é bandido. Bandido. Quem é o bandido? Aquele que infringe uma coisa que a lei determina o contrário. Simples. Agora, por exemplo, eu tenho um sítio que fica a 30 quilômetros do posto policial mais próximo. E o cara entra para roubar meu sítio. Eu não tenho o direito de me defender? Isso é um absurdo o Estado vir privar um direito desse. Vou dar um exemplo. Você está com sua filha está está prestes a ser estuprada. A senhora vê uma faca. A senhora vai partir com uma faca para cima dela? Vai, porque faz parte do instinto de mãe. Então, espero que o Estado entenda que o primeiro momento direto com o crime, o cidadão tem o direito de se defender. É um direito. A segunda emenda dos Estados Unidos, a Second Amendment, ela tem um verbo lá que é to bear, que até se escreve igual urso em inglês, que é o ato de portar, é um direito. É um direito do cidadão portar a arma. É um direito de você estar em casa. Por que você bota muro em casa? Por que você bota cerca elétrica? Você não está no intuito de proteger. Mas se isso for ineficaz, está sendo, por que você não tem uma arma de fogo em casa? É um direito. Não é obrigado. Porque as pessoas falam, as pessoas vão ter todo mundo ter arma em casa. Não, porque as pessoas não gostam, tem medo. Mas quem se sentir preparado, passar pelos ditames da lei, que são
Olha quantas coisas você tem que fazer para poder ter uma arma na lei. Viu? Você tem que ser maior do que 25 anos, você não pode estar respondendo nenhum processo penal, nem inquérito penal você pode estar respondendo. Tem que levar todas as certidões negativas, você tem que passar por um teste psicotécnico, você tem que passar um teste de aptidão no manuseio de arma de fogo e ser aprovado e discriminar ali um motivo. Moro no sítio, tenho patrimônio em casa, tenho filho, você tem que proteger essa casa. É um direito que você tem. O absurdo que eu acho é você cessear esse direito que o cidadão tem. Mas eu não acho que todo mundo, que arma é solução de segurança, não. Mas que muita gente comete crime pela certeza que o cidadão está desarmado, comete. Não tenho dúvida. São posições e democraticamente a gente discute as posições. E eu acho lindo, o mais bonito é isso mesmo. Tem pessoas que não gostam de arma e eu entendo completamente o seu sentimento. Mas não deixe que o seu sentimento afete aquele que sinta a necessidade de ter uma arma. O direito do outro. O direito do outro. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, Frente a Frente está de volta. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode está solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Daniel Saraiva, consultor em segurança. E nós aqui, no intervalo, falamos sobre outras situações que caracterizam crime e que muita gente não considera assim. Por exemplo, embriaguez em público, professor. Como o senhor classificaria esse crime diante das pessoas, sobretudo de crianças? Pois é um grande absurdo, né? O Brasil ele tem essas características, né? Por exemplo, ele permite que a bebida seja vendida numa banca de revista. Você vai na beira da praia, banca de revista e vende cerveja lá. Ele permite que um cidadão compre e saia bebendo essa bebida, né? Ele não cria dificuldade nenhuma para essa bebida ser comprada, né? E dali você não tem gestão nenhuma, se ele vai dirigir, se ele vai bater na esposa dele, se ele vai arrumar uma confusão na praia, ou se ele vai, que eu acho que um dos piores crimes é ficar embriagado na frente de uma criança, né? Ou tornar o hábito de beber em casa comum para o filho estar vendo todo dia ele bebendo, ou ele discutindo com a mãe. Então o Estado não tem como gerir isso. O que é que o Estado faz? Se ele comete crime, ele penaliza. Bem assim a arma. Se você tem uma arma registrada, se você cometer um crime, pague por ele. Pague por ele, simples assim. Agora, uma coisa eu lhe garanto. Raros são os crimes cometidos com armas devidamente registradas. Eu vou repetir. Raríssimos. Quando você vai ver, é gente que bebeu, né? Tinha uma arma em casa de maneira irregular. Esse não é cidadão de bem? Não é bandido. É bandido, igual o batedor de carteira, igual o furtador de veículos. Então, a gente vive esbarrando em alguns assuntos que são meros tabus. Digo, ora, o país proíbe a compra de arma para a pessoa proteger sua casa. Mas está muito liberado você comprar um carro sem ter carteira. Onde é que já se viu? Você pode comprar um carro, mas você não precisa ter habilitação para comprar esse carro. Deveria se exigir habilitação. Deveria existir habilitação para você ter um carro. Uhum. Deveria, simples. Ah, mas não é para mim, eu vou ter um motorista. Esse motorista, para você comprar esse carro, você vai ter que apresentar um condutor. Condutor permanente. Ah, mas eu tenho várias pessoas. Cadastre todas essas pessoas ali. Quantos crimes quantas pessoas morrem no trânsito no Brasil? Aí, se você for regular arma de fogo,
Quantos crimes acontecem por armas brancas? Aí você vai regular faca também. Aí você vai proibir o cidadão de comprar a faca dele fazer churrasco dele. Aí você vai proibir a arma do caçador de subsistência. Aí você vai tirar a arma de fogo do cara que mora numa fazenda, que hoje em Alagoas, 4 ou 5 fazendeiros dormem nas suas sedes. 4 ou 5. Os fazendeiros não dormem mais nas sedes. Não tem uma mais vulnerabilidade. Isso. Totalmente vulnerável. São frutos de arrastões, de assaltos violentos, em alguns casos até de estupro das mulheres que estavam em casa. Então nós estamos entregues, né? Eu acho que o Estado, ele deve manter a 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, mas ele precisa tirar ali aquela dureza na arte de dar uma arma a um cidadão e até mesmo no quesito porte. Porque muitas profissões precisam estar, de fato, armadas mesmo. Precisam ser armadas, porque são alvo. O dono de uma lotérica. Qual é a diferença de uma lotérica para um banco? Nenhuma. Eu ainda digo mais. Existem lotéricas que têm mais movimento financeiro do que a maioria dos bancos. O banco não trabalha mais com dinheiro. O banco tudo é hoje eletrônico, é cartão, é transferência. Tudo é TED, é DOC, é isso, é aquilo. Aí por que o dono de uma São casa especificidades, lotérica, né? são várias. Farmácia. Quantas vezes uma farmácia assaltada? Mercearias. Né? Está todo mundo exposto a um risco e não pode mais se defender. Podemos voltar à discussão para o projeto prazer. do Sistema Integrado de Segurança Pública? Aí ainda se coloca como uma necessidade. Eu acredito que a unificação ela não precisaria nem mudar muitos nomes, mas ela precisaria, que é o intuito dessa criação, um sistema onde seja alimentado por todas as polícias e elas se conversem e quebre algumas barreiras burocráticas que existiam entre elas, né? Eu não falei da perícia oficial também, né? Quando o crime acontece, ainda chama uma perícia que eu não sei por que motivo não faz mais parte nem da polícia, né? Ela é um órgão separado, autônomo, totalmente separado. Mas não tem sentido isso. Nenhum, não faz sentido. Nenhum. Quando eu falo em crime, eu imagino vítima, autor, Estado. Eu não vejo outra figura. Né? Então, quando faz, tem um que prende, tem um que... outra. Qual é o sentido de um agente penitenciário não ser um policial? É porque eu tenho e ainda chama de agente policial, não é nem polícia penal, que deveria ser polícia penal. Faz muito mais sentido. E qual é o sentido dela não fazer parte do Tribunal de Justiça, que é exatamente quem faz a execução da pena? A execução penal. A execução penal. Então são tantas incongruências que um sistema desse, ele pode, sem mudar as figuras do tabuleiro de xadrez, sem mudar os nomes, chamando rainha de rainha, cavalo de cavalo, peão de peão, bispo de bispo, você ter uma conversa melhor. Não precisar que peças façam movimentos específicos. Liberar mais o movimento dessas peças para que o principal interessado, que é o cidadão, possa consumir uma segurança com mais qualidade, mais ágil. Estamos aí amargurando em 5% só dos crimes esclarecidos. Nós temos crime de mano, nós temos o Rodrigo Alapenha, de Delmiro Gouveia, 1 ano, sem prisão de ninguém. Não está todo mundo solto, não tem nada acontecendo, não. Não se encontrou ainda um nome. Não se encontrou um nome. Nós temos o crime do fazendeiro de Muricy, que desapareceu também, sem punibilidade ainda. Então, eu acho que a gente precisa dar uma carga muito grande em inteligência e na capacidade investigativa da polícia, para que ela possa trazer resultados coerentes, justos, né? Sem estar da indicando, apontando o dedo e saindo prendendo na loucura, que é uma coisa que pode vir a acontecer, e a gente consiga entregar uma coisa melhor para a sociedade. Mas há, como se diz, uma boa expectativa para que algo mude no sentido geral? Eu acho que eu tenho mais propriedade para falar do Estado de Alagoas, que é onde eu vivo, trabalho e exerço minhas funções. O Estado, ele de fato, ele tomou um caminho na segurança brilhante e ele conseguiu fazer uma coisa mais complicada ainda, que é manter. Né? Toda vez que a gente muda, faz uma dieta, alguma coisa, o grande problema é manter a dieta. Né? Os novos costumes, o grande problema do novo costume é manter. Esse governo tem conseguido manter sempre numa linha crescente, lenta, mas crescente. Eu gosto mais que ela seja lenta e para cima
do que ela com esses picos loucos que alguns estados apresentam, que dão essas soluções, que a gente falou no primeiro bloco, solução miojo, né? Emergenciais. Emergenciais, você bota ali o miojo, o menino passou fome 3 minutos, você já está falando contra ele, mas ele daqui a 3 minutos de novo vai estar com fome mais uma vez. Isso não é política de Estado, né? E do país. A gente precisa falar de uma coisa mais para frente, né? A gente precisa melhorar muito, a gente precisa dar esse polimento no sistema de segurança geral do país em si, né? Do Estado e do país, integrando mais. Bem, professor Daniel Saraiva, lamento informar que chegamos ao final da nossa entrevista. Eu acho que a gente poderia ficar mais uma hora aqui. É verdade. Eu agradeço mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.